É hora da gente falar de esportes e esporte é com a Bandeirantes. Antônio Carmo, bom dia, grande abraço, excelente sexta-feira, companheiro. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini, Rádio Bandeirantes, a rádio da Copa de todas as torcidas. Abraçando aqui o palmeirense, professor Evaldo Machado de Pindamonhangaba, manda ali um abraço. Está sempre nos acompanhando também, homem ligado ao esporte da nossa região, e o grande professor Luiz Augusto de Carvalho Baiano, que mandou uma mensagem dizendo assim: rapaz, eu estava feliz da vida com o meu Vasco, a gente estava invicto há mais de um mês, mas perdeu ontem, não Né? teve Não jeito, né? jogava, né? Abraço para eles todos, um abraço a todos que estão conosco aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 22. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Estamos chegando para mais um bate-papo para fechar a semana, véspera das finais da Copa do Mundo. Mas antes da gente falar de Copa do Mundo, vamos falar de Campeonato Brasileiro, que recomeçou ontem, né, do jeito que terminou, com o Santos perdendo, o Vasco perdendo e o Santos do mesmo jeito do primeiro semestre. Nem parece que teve parada. E o goleiro entrega, e o zagueiro entrega, e dá 3 bolas na trave, e perde gol feito. O Tassiano perde gol sem goleiro, e o Santos perde no último minuto para o Botafogo, que não tinha jogador, goleiro reserva, um garoto de 17 anos que entra e acontece, e o Santos com um monte de velho que não funciona e ganha muito. Isso explica muita coisa do tamanho que está ficando o time da Vila Belmiro, meu querido Antônio Carmo, cada vez menor. Botafogo 2, Santos 1, Vitória 1, Vasco 0, os dois resultados de ontem, Antônio Carmo. Nicolini, aquele lance do segundo gol do Botafogo é lance de fliperama, né, de computador aí e tal, o goleiro sai para cortar no meio do Que nem campo, uma não sei vaca porquê. louca. O que estava fazendo lá? Chuta, bate no back, bate no atacante, o goleiro fica caído, o atacante vai com a bola. Eu falo o atacante que eu não sei quem é, o Botafogo cheio de jogador diferente também, né? E aí Sim. ele entra na área e o zagueiro do Santos, o Veríssimo, acho que era ele, podia fazer um pênalti, então, dá um carrinho, tenta tocar a bola, não consegue, tudo errado, né? Parecia meio fora de forma ali, meio, né? Perdidão. O jogador do Botafogo só não entrou com bola e tudo, como já dizia Fio Maravilha, porque teve humildade no gol. E o Santos perdeu. Poderia, eu estava vendo a entrevista do Cuca, ele falou, faz parte, a gente perdeu um jogo que não merecia, né? Eu não vi o jogo, só os melhores momentos, aquela coisa toda. E a entrevista do Cuca, falou do garoto novo, falou, nós vamos precisar da garotada, eu subi 5 garotos da base aí, eles vão jogar, então vamos ter que, o Santos se classificou Aliás, agora para... tem um zagueiro de 19 anos que estava no banco que até os faxineiros da Vila Belmiro falaram assim, tinha que pôr o moleque. O Luan Pérez, só porque ele foi vice-campeão da Libertadores em 2020, ele está jogando com a camisa, depois que ele Pois operou o é. joelho, ele nunca mais foi o mesmo, Antônio Carmo. E está complicando, inclusive, a situação do Lucas Veríssimo, que chegou nesse semestre e se mostra um zagueiro de melhor nível, mas que ontem ele e o Luan Pérez no primeiro gol também pode assinar a caderneta, tudo errado, viu? As coisas saem erradas, o gol acaba acontecendo. Mas o Cuca falava isso aí, Nicolas. Ele falou, eu subi 5 garotos aí para colocar no time principal, né? Para ver o que pode dar certo aí pra gente, porque eu estou precisando. E ontem não tinha o Neymar, não tinha o Gabigol, não tinha não sei quem, e aí teve que utilizar jogadores mais jovens, o que já é um histórico do Santos muito comum nesse aspecto de usar jogadores da categoria de base. Eu falo, bom, perdemos, a gente poderia ter conseguido um resultado melhor, né? Ele falou, antes de tomar o segundo gol, o Santos teve chance para fazer 2-1, perdeu, até que o goleiro do Botafogo, né, foi o destaque da partida, mas perdeu, e aí é ruim, começa mal, retoma mal o trabalho. Agora, terça-feira, já tem jogo na Vila Belmiro, fora, né, na Vila Belmiro, contra equipes aí para jogar Sul-Americana, aquela coisa toda. Vai ter que ir se ajustando aí para poder arrumar casa, mas a gente vê as dificuldades. O Botafogo também não mostrou nada extraordinário, né? Aproveitou aí os erros e ganhou a partida, assim como o Vitória em cima do Vasco. Técnico novo, problemas velhos, perde o jogo, continua na zona de rebaixamento. As coisas voltaram do jeito que estavam paradas, não é, Nicolini? Sem novidades. Esse é que é o problema, né? O torcedor que via
times medíocres como o Vasco e o Santos esperavam que com 40 dias de treino a coisa melhorasse. No caso do Santos, o técnico foi mantido, o trabalho foi realizado e a expectativa era de um resultado melhor contra um Botafogo fragilíssimo, meu querido Antônio Carmo. Muito Sei que frágil, jogador muito diferente, ruim. Rafa. O goleiro rebateu umas 3, 4 bolas para dentro da área, não tinha centroavante para guardar. Teve uma que ele rebateu no pé do Tiziano, ele deu de primeira de canela. Canela não, ele bateu com o ossinho. Sabe esse ossinho que a gente tem aqui no carcanhar, para cima do carcanhar? Deu cocinho na bola, assim, ela foi por cima, gol aberto. Né? Deu com o ossinho do pé. Uma coisa horrível. O cara custou 32 milhões para o Santos. Né? Então, assim, tá tudo errado. Né? Não é possível que não tenha um garoto de 18 anos que faça o que ele faz. E que não custou nada e que ganha 10 vezes menos, Antônio Carlos. Então, tá tudo errado no Santos. Agora vem notícia da Arena, agora vem notícia de não sei o quê, porque o Marcelo Teixeira bota fumaça na conversa e vai se perpetuando no poder. Fala do Neymar, que se reapresenta hoje, vai dizer se vai treinar ou não, ele tem as mordomias lá. Eu jamais saberia quem é o jogador do Botafogo, mas os nossos universitários, conforme você diz, nem tão universitário assim, o Chico de Paulo informa aqui que foi o Kadir, panamenho, de 18 anos. Eu jamais ia saber que foi esse rapaz que foi o segundo gol do Botafogo. O Botafogo tá com uma jogadorzada lá também, e é aquilo que a gente já falou aqui, Nicolini. Jogadores... Não sei se Kadir aí se vai dar certo, mas será que no Botafogo, não é porque ele é panamenho, qual é o histórico do Panamá? Jogou a Copa do Mundo agora. No Botafogo não tem um outro garoto de 18 anos que poderia estar no lugar do panamenho, então tem jogadores, né, que vêm vindo aí de fora, já falo muito isso aqui, começaram a abordar esse assunto também. Outro dia criticaram muito São Paulo, ele foi junto com o Inter, os dois clubes que motivaram lá as mudanças, mas o pessoal foi atrás também, né, para aumentar para 9 o número de estrangeiros no clube, isso é um absurdo, né? E é isso, 4 tá bom demais, né? E aí tira a vaga, tira o espaço da molecada do Brasil. Por isso você não vê mais aí as novidades acontecendo, porque tem, né, os caboclos ruins de bola aí que vem da América do Sul, obviamente, um ou outro de outro canto, para poder atrapalhar a vida aqui. Mas enfim, segue aí. O Santos conheceu os problemas, Nicolini, devendo, contrata jogador para pagar uma fortuna, não paga. Estava vendo ontem sobre o Mike, né? Diz que ele chegou no Abel Ferreira e falou: professor, como é que tá? Mike, você vai ser utilizado aos poucos aí, porque já tem aí, eu trouxe 2 garotos, não sei o quê, mas tá bom. Eu recebi essa proposta do Santos aqui, mostrou para o Abel Ferreira. Abel Ferreira falou: rescinde aqui, já corre lá e assina, porque você não vai nunca com seus 33 anos, aqui no Palmeiras você não vai receber mais essa proposta, não. Então imagina só, o Palmeiras, que tem muito mais dinheiro que o Santos, pagava menos pro Mike, que era o terceiro reserva no Palmeiras, e o Santos contrata o rapaz pagando... Pagou? Não pagou, né? O rapaz já deve ter saído do Santos e vai receber na justiça. Aí não vai, né, Nicolini? Aí afunda o time mesmo, o clube, né? É isso. Esse é o resultado das más administrações, né, do Santos, e o buraco só aumenta, a situação só piora, e o Santos parece caminhar rumo à Série B. Tem metade do campeonato ainda para ser jogado, tem muita coisa, cara, mas não tem dinheiro, está devendo salário, está com transfer ban, então tem que pagar o transfer ban para poder contratar. Tem um garoto lá do Figueirense, um lateralzinho, né, que dizem que é melhor que o Escobar, que nós também, se treinar uns 20 dias, ficamos melhor que o Escobar, né, mas que não joga porque não está contratado, não pode ser contratado. Não pode ser inscrito. Já está treinando, está palavrado, não pode ser inscrito, né? Então, cara, mas tá tudo errado no Santos e no Vasco também, as velhas falhas, né? O Vasco segue no Z4, a coisa tá feia também do lado do Vasco, que trocou presidente, foi e voltou, trocou técnico e nada aconteceu, porque o jogadorzado é ruim, são os mesmos, viu, cara? O gol do Vitória do Vasco é aquele que eu adoro quando sai. É time, não importa o time, a seleção, que gosta de sair jogando com aquele toquinho, goleiro, zagueiro, goleiro, lateral, zagueiro, volante, goleiro, tudo dentro da área ali. O Vasco foi sair jogando, roubaram a pelota do rapaz, e o Renato Kaiser, 97 anos de idade, tocou a bola e fez o gol pro time do Vitória, que ganhou o jogo por 1-0. Não dá, Nicolini. Se você pega, de vez em quando eu vejo a Argentina saindo tocando, lá na Copa do Mundo, vimos muito, né? Os caras de vez em quando se atrapalham, isso com seleção que tem final de Copa do Mundo. Imagina o Vasco da Gama.
Ô, neném, pega a bola, dá um bico pra frente, acabou, para com isso aí. Não dá, não tem qualidade para isso, não dá para fazer isso aí, não. É desnecessário. E tomou um gol, aí bem feito, né? Quer sair jogando sem ter qualidade, toma o gol, pronto, perde o jogo por 1-0. Podia ficar 1-0, né? Que não era bom, mas também não era ruim. E ficou ruim com a derrota. É isso. Como cantava a Gonzaguinha, louvaram a mãe do rapaz depois desse erro, né, Antônio Carlos? Né? Com certeza. Com certeza. Né? É aquela louvação da arquibancada que a gente já conhece. Ó, dito isso, hoje tem mais jogo, viu, Antônio Carlos? Né? Tem mais duas pelejas hoje. Salário, a rodada ainda não acabou. Hoje tem Fluminense e Red Bull e tem Mirassol e Grêmio. A rodada foi completamente desmembrada. Não tem jogo no fim de semana por motivos óbvios, né? Mas tem 2 jogos hoje. Maracanã, 8 da noite, Fluminense e Red Bull. Mesmo horário lá no Maião, o Mirassol pega o Grêmio. A rodada segue semana que vem, terça e quarta-feira, além de um jogo quinta, que é o do Corinthians, vai ser o último a voltar. Antônio Carmo, no meio da semana que vem, foi desmembrada a rodada. Esses times já jogaram, Santos e Vasco, porque eles jogam no meio da semana que vem pelo play-off da Sul-Americana. O Santos na terça-feira na Venezuela e o Vasco na quarta-feira em Medellín, na Colômbia. E tem também o Red Bull e o Grêmio que jogam hoje, também jogarão terça-feira, quarta-feira. É exatamente por isso que os jogos deles foram antecipados da rodada do meio de semana do Brasileirão. Mas, Nicolas, fechando a rodada semana que vem, né? Terça, quarta, quinta. Terça tem Atlético Mineiro e Bahia, lá na Arena MRV. Você marcar esse jogo para domingo, de 7h30 da noite, lota o estádio, porque o cara dá uma olhada no jogo da Argentina e Inglaterra na final, Inglaterra e Argentina e Espanha, né? E sai de lá e vai para o jogo do Atlético Mineiro. Se tivesse marcado, o torcedor já iria para ver o jogo aí. O torcedor gosta do futebol do time dele, né? E como o Brasil está fora, mas é claro que uma final de Copa do Mundo sempre chama a atenção. E a antecipação dos jogos é exatamente isso aí, por conta dos jogos da Sul-Americana. É isso, meu querido Antônio Carmo. Dito isso posto, vamos falar de Copa do Mundo, meu querido Antônio Carmo. Bom, final de semana tem rodada de Série B, Série C, Série D, a Portuguesa joga em Uberlândia, na Série D, né? Tem um monte de gente começa jogando, os campeonatos continuam. Série D começa a fase de oitavas de jogo final. Sábado, jogo domingo. Isso. Só não tem jogo sábado e domingo 4 da tarde, mas tem 6h30, 7h30, tem 11 horas da manhã. Tem jogo tem horário no final de semana, jogo hoje. Não, o São José do Rio Grande do Sul pega o 13, às 4 da tarde amanhã, né? E daí sai o adversário da Portuguesa se ela eliminar o Uberlândia. O primeiro jogo é amanhã, às 5 da tarde, lá no Parque do Sabiá. Belíssimo estádio em Uberlândia, que foi inaugurado com uma grande goleada da seleção brasileira sobre a Irlanda por 7-0, antes da Copa de 82. Esse jogo aí, Nicolini, foi talvez o jogo que o Brasil mais chutou a gol, umas 50 vezes. O jogo foi 7-0 para ser 18-0. Rapidamente passando na história. Vamos ver o que faz a Portuguesa amanhã, lá no Parque do Sabiá. Série D em andamento, Série C, Série B, todo mundo continua correndo atrás da bola, e hoje começa a Copa Paulista também, viu, Nicolini? Tem Marília e Grêmio Prudente, 7h30 da noite, lá no Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Olha aí o campo do MAC, meu querido Antônio Carmo. Vamos ficar de olho. Aí começa a Copa Paulista, que para o São José começa na segunda-feira em São Caetano do Sul. Ontem teve treino aberto, tá? A imprensa pôde fazer o quê? Gravar com dois jogadores, com o técnico e fazer 5 minutos de imagem. Eu particularmente estou cansado disso em equipes como o São José, o Taubaté quando inventa dessa e não sei o quê, porque é muito frufru para pouca bola e pouco resultado. Esse futebol moderno é nojento. E a informação que a gente tem é que a jogadorzada é que não quer mais treinar meia hora com as câmeras ligadas, porque vai que eles pegam um erro meu e vira meme na internet, Antônio Carmo. Esse é o problema. Tá bom, então a jogadorzada manda mais do que comissão técnica e diretoria. Mas é o futebol moderno, né? Essa bobagem aí, como se Copa Paulista, eu vou esconder, senão o São Bernardo vai saber como é que o meu lateral apoia. O Marília. Aí pro inferno isso aí tudo aí, isso é bobagem, né? Para a Copa Paulista principalmente. Poderia agregar mais com a torcida, né? Fazer um amistoso, um jogo treino aberto, alguma coisa, mas
não dá mais para a gente ficar dando murro em ponta de faca, que vai continuar desse jeito mesmo. Só um detalhe, então, segunda-feira a gente fala mais, São José e São Caetano. É domingo, jogo São Bernardo e Santo André, que são os outros 2 times do grupo. Campeonato fraquíssimo essa Copa Paulista, 16 times, 4 grupos de 4. Você bota aí 4, 5 times em condições maiores de brigar por um título, os demais serão coadjuvantes. O São Caetano, Nicolini, vai jogar com o time sub-20. Por isso o jogo ficou para segunda-feira, porque o time sub-20 dele joga hoje pelo campeonato. Ele foi fazer um amistoso, um jogo treino contra o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, porque o dono do São Caetano é o Jorge Machado, um grande nome do futebol, dos cartolas aí, foi empresário do Filipão, do Rivaldo, ajudou lá no Uzbequistão, aquela coisa toda. E ele levou o Cruzeiro, o São Caetano, para fazer um jogo treino contra o Cruzeiro ontem lá em Minas, foi 9-0 para o Cruzeiro. É um time sub-20. São José, se não ganhar o jogo segunda-feira, já começa pagando mico, dando vergonha, porque o São Caetano vai jogar por jogar, botar a molecada ali apenas para manter a atividade. Que coisa. Segunda-feira a gente fala mais da estreia da Águia, meu querido Antônio Carmo. E aí, tudo pronto para ver amanhã França e Inglaterra, Antônio Carmo? O jogo de terceiro lugar, Nicolino, é um jogo assim, meio desgostoso, né? O pessoal tá meio para baixo e tal. Mas é um jogo que daqui a pouco passa aí, a bola começa a rolar. O Mbappé fala, vou fazer uns 3 gols aqui, vou terminar como o maior artilheiro da Copa, né? Tá com 8. O Messi amanhã não vai fazer tudo isso, então vou aproveitar. O Kane também tá com 6, vou alcançar o Mbappé, vou para 8. É melhor você terminar ganhando do que perdendo, nunca, né? Você vai querer perder qualquer que seja disputa de 11º lugar, jogando contra o 12º, você joga para ser o melhor. Então, o terceiro colocado aí não é assim nada de extraordinário, mas sempre saem jogos bons aí, 4-2, 3-1, algumas partidas que já foram interessantes na disputa do terceiro lugar. O Brasil, por exemplo, disputou o terceiro lugar em 2014, alguém se lembra? Foi lá no Mané Garrincha contra a Bélgica, não, contra a Holanda. Foi 3-0 para a Holanda. 3-0 para a Holanda, né? O Brasil disputou. Não bastasse o 7 da Alemanha, nós tomamos mais 3 da Holanda depois. 10-1 em 3 dias, né? O Brasil disputou terceiro lugar contra a Itália. Palmas para o Felipão. Em 78 na Argentina. O Brasil ganhou, perdia por 1-0, né? E virou para 2-1, teve aquele gol de placa do Nelinho, batendo da ponta direita, que a bola faz aquela curva lá, e vai no canto direito lá do Zoff, que 4 anos depois seria campeão mundial. Em 74 o Brasil jogou, disputou o terceiro lugar, perdeu para a Polônia por 1-0, gol do Lato, e por aí vai, Nicolinho. Então, o jogo do terceiro lugar é um amistosão de grife, né? Bacana, que tem medalha, que tem isso, tem aquilo. Vamos ver o que o pessoal, como é que está a cabeça de cada um lá, para ver como é que encara essa situação. E como está a cabeça dos jogadores da Argentina e da Espanha, meu querido Antônio Carmo, há pouco mais de 48 horas da grande decisão da Copa do Mundo? A Argentina chega com a moral, com a cabeça lá em cima, e isso tem peso numa decisão, hein, Antônio Carmo? Bom, a Argentina provou nesses jogos todos, Nicolini, que tem uma resiliência, fala assim, eu não vou perder. Ela poderia ter ido para os pênaltis contra o Cabo Verde, ela poderia ter perdido para o Egito, tem problemas aí de arbitragem. Contra a Suíça, não fosse a expulsão do jogador suíço, eu acho que a Argentina não estaria aí brigando pelo título, mas a Argentina, nesse caso, não tem culpa nenhuma, vejo eu assim. Uns acreditam que tem, porque a Argentina está sendo beneficiada pela arbitragem, aquela coisa toda. E passou depois nesse sufoco aí contra a Inglaterra. A Argentina não perde. 7 jogos e 7 vitórias. Uma campanha maravilhosa. Se ela for campeã agora com mais uma vitória, será um negócio extraordinário. 8 jogos e 8 vitórias. Né? Na última Copa ela estreou perdendo da Arábia Saudita por 2-1. Depois se recuperou e foi ganhando, empatando, ganhando nos pênaltis, aquela coisa toda. E foi campeã. Dessa vez está sobrando, em termos de resultado, né? E passando o sufoco, passando um perrengue danado aí para conseguir ir, e cheio de moral, mudando jogadores, técnico com todo o controle absoluto do elenco, um técnico que nunca foi técnico de ninguém, mas que na Argentina se achou e é realmente uma maravilha. Pode não ser campeão domingo, mas isso não vai tirar o mérito do grande trabalho de Lionel Scaloni até agora, não. E a Espanha, então, a Espanha também invicta, mas que empatou o primeiro jogo, né, que foi uma surpresa lá contra a República Democrática do Congo, acho que foi esse, e depois
ganhando jogos aí meio apertadinho, não sei o quê, mas também chegando. Agora a Espanha tem um padrão de jogo diferente, vamos ver se consegue impor isso contra a Argentina, vamos ver como é que o Messi resolve, se o Yamal lá vai estar bem do jeito que se espera para poder resolver pela Espanha. Vai ser muito interessante, sem dúvida alguma. Um grande duelo, gerações diferentes, modelos diferentes. A Espanha invicta 39 jogos. Se ganhar, se não perder domingo, se perder só nos pênaltis, bate esse recorde mundial de seleções com número de invencibilidade. Não por acaso é campeã da Liga das Nações, foi vice-campeão nos pênaltis da Eurocopa, é campeão olímpica. Bom, ingredientes para um grande espetáculo não faltam, né? Sem dúvida, meu querido Antônio Carlos, sem dúvida. É uma grande decisão, latina, as duas equipes falam espanhol. Olha, vamos assistir esse jogo de duas escolas diferentes. A Espanha se reconstrói depois de 16 anos, chega à final, chegou em 2010 com uma outra geração, não sobrou ninguém daquele time de 2010, meu querido Antônio Carmo. Né? Não sobrou ninguém, não tem ninguém daquele time que está aí em 2026. O Messi está aí desde 14 de finais de Copa. Messi que jogou a de 06, né, Antônio Carlos? Estreou na Copa de 2006, meu amigo. Vai tempo pra chuchu, 20 anos. E tá aí jogando bola de novo e comandando camisa 10 da seleção argentina. E eu falei para você ontem nos corredores da Band, né, que eu fui ver se o Otamendi também era de 14. O Otamendi já jogava, mas ele foi cortado na pré-lista. Ele estava no Atlético Mineiro naquela época e não foi para a Copa de 14. Jogou 18, 22 e agora 26, Antônio Carlos. E o Lionel Messi nos entrega agora, com 39 anos, o melhor da carreira dele em termos de Copa do Mundo, né? Se em 2022 ele foi mais do que protagonista, mais do que responsável pela conquista, esse ano, então, como é que pode? Né? É uma coisa a ser estudada. Né? Ele guardou o melhor vinho para o final, texto bíblico. Final. Pois é, texto bíblico, né? Como Jesus em Canaã, quando acabou o vinho lá, e Jesus fez seu primeiro milagre público e tal, e deu o melhor vinho lá pro pessoal. E o mestre Sala falou, parabéns ao noivo aí. E o mestre está fazendo isso aí, Nicolini. E coisa extraordinária, não? De poder jogar quando o pessoal está encerrando a carreira, mas também está com 39 anos, já fez. O Cristiano Ronaldo está com 41, mas também está com 41. Já fez tudo que tinha que fazer, bacana. O Messi não. Daqui a pouco o Messi com 43 anos, tá aí jogando a próxima Copa aí inteiro. E no ano passado, lá no Mundial de Clubes, lá, que ele jogou pelo Inter de Miami, contra o Palmeiras, ele não jogou nada. Falei, o Messi tá querendo nada com a bola, mas acho que vai se aposentar. E na Argentina o rapaz tá jogando mesmo, e resolveu, e pegou a bola, botou debaixo do braço e falou, pessoal, põe em mim que eu resolvo. Deixa comigo, tá enrolado? Vou lá, pega a bola, bota no meio de campo, fala, vem comigo, me sigam, né? E aí vai e resolve. Impressionante. Um jogador que era detestado pelos argentinos até os seus 35 anos de idade. E ninguém botava fé, não, um perdedor, não ganha nada, enrolador, só joga no Barcelona, nem argentino é. Aí, de repente, ele ganha a Copa de 2022, um pouco antes já ajudou a ganhar a Copa América, depois ganha a Supercopa, a Copa América de novo, e olha, pode ganhar a Copa do Mundo de novo, e se socorrer, claro, vai mais do que nunca escrever o seu nome lá em cima, lá no pantalhão dos grandes gênios da história do futebol mundial. Vamos ver se isso vai acontecer. A Espanha está lá prontinha para não deixar. Sem dúvida. Vamos ficar de olho, domingo, 4 da tarde, segunda-feira a gente conta como foi aqui. Para fechar o bate-papo dessa sexta-feira, alguns destaques. Hoje tem Flamengo e Olímpia, um amistoso internacional lá no Mané Garrincha, meu querido Antônio Carmo. Lá no Mané Garrincha, sensacional, tá? Vamos ficar de olho nesse Flamengo aí, contra o Olímpia. Flamengo que agora recebe a rapaziada que foi para a Copa, promete encorpar aí na busca do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e que é a Libertadores, meu querido. Tem bola para rolar ainda. Vamos ficar de olho nisso. Tem Fórmula 1 domingo, hein? 10 da manhã, Grande Prêmio da Bélgica, em Spa.
Spa-Francorchamps, um dos mais tradicionais circuitos do automobilismo mundial. Aquela curva, aquela descida, sei lá o que, os caras fazem ali a 300 e tantos por hora ali, e sempre com chuva, né? Porque lá naquela área de floresta chove, é bacana. Esse grande prêmio é bom de ver. E o Brasil ontem tomou 3-0 dos Estados Unidos no vôlei masculino, Antônio Carlos, Liga das Nações, hoje pega a Polônia. Se perder, praticamente dá tchau e benção para a fase final da Liga, o que seria uma vergonha. Tem que ganhar hoje, depois ganhar da China, que é patinho feio nisso, né, nesse ano. Ganhando mas hoje, não vai ser fácil ganhar da Polônia, não. Não vai não. O Polônia está em terceiro lugar, o Brasil está em oitavo, estão se classificando 7, porque a China, que é sede, já tem uma vaga garantida, é lanterna da competição. Então classificam-se 7, o Brasil é o oitavo hoje, está atrás da Turquia, que tem um jogo a menos. Então está complicada a vida brasileira. E a derrota para os Estados Unidos ontem não foi uma derrota, foi uma sapecada. Foi 25-23, 25-18, 25-17. Foi assim, ó, dá licença, dá licença, Brasil, que eu vou embora logo aqui, vai, sai daí. Foi deprimente. Tem um hambúrguer me esperando, Antônio Carlos. Deixa eu fazer logo isso aqui para ir embora. Exatamente. Então é isso, vamos embora. Antônio Carlos, final de semana tem muita coisa aí, Série B, Série C, Série D, tem os destaques. Esse começo da Copa Paulista, a gente fica de olho, segunda-feira a gente conta tudo aqui. E pelo amor de Deus, Antônio Carlos, já tá duro aguentar os hermanos, né? Vamos ver se a Espanha dá pelo menos um pouco de alegria aqui pro Brasil, porque os argentinos estão insuportáveis. E com toda razão, Antônio Carlos. Claro, teve um período aí do Brasil que chegou em 3 finais seguidas de Copa do Mundo, ganhou 2, a Argentina não fazia nada, o Brasil ganhava Copa América, Copa das Confederações, goleou a Argentina na final da Copa. E a Argentina ganhava Libertadores, lembra? Boca Juniors voando na Libertadores, não ganhava nada. Aparecendo, isso. As coisas mudam, agora é a vez da seleção argentina tripudiar e com razão em cima da seleção brasileira, que olha, eu acho que vai demorar mais 3, 4, 5 Copas aí para voltar a ganhar, que vai ter que fazer uma reestruturação total e a culpa começa com a CBF, mas passa decisivamente pelos pés dessa jogadorzada vagabunda aí, que não quer representar tão bem o Brasil não. Já enjoei, tá bom, Nicolino? Falou tudo, cara. Um abraço. Muito obrigado, Claudio Nicolini, para você, para os amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Um grande abraço. Ótimo fim de semana, hein? Juízo, se cuide. Até mais.